É madrugada. A casa está silenciosa. Você deita, fecha os olhos, e tudo parece normal. Mas então, sem aviso, seu corpo inteiro paralisa. Você tenta respirar, tenta gritar, tenta mover um único músculo, e nada acontece. E é nesse momento que muitos dizem ver ela, a velha, a sombra enrugada que se aproxima devagar e se senta sobre o peito da vítima. A ciência chama isso de paralisia do sono, um estado entre o sonho e a realidade, em que o cérebro desperta antes do corpo. Mas no imaginário de dezenas de culturas, essa explicação não é suficiente. Para muitos, a paralisia é o momento em que o mundo invisível se aproxima. O mais assustador é que milhares de pessoas ao redor do mundo descrevem a mesma figura, uma velha, corcunda, com cabelos longos e desgrenhados, olhos fundos e pele pálida. Ela aparece na beira da cama, anda devagar e se senta sobre o peito da vítima. É tão pesada que parece tirar o ar do seu corpo. Em países diferentes, ela recebe nomes diferentes. No Brasil, é chamada de a velha da paralisia. Nos Estados Unidos, alguns a chamam de The Old Hag. No Japão, ela é conhecida como Kanashibari. E em várias culturas indígenas, ela é descrita como um espírito esmagador, um ser que visita apenas durante o sono. O primeiro registro escrito de uma entidade sentada sobre o peito data de mais de 500 anos atrás. Pinturas antigas mostram demônios, sombras, mulheres idosas e criaturas agachadas sobre vítimas adormecidas. É como se a humanidade inteira vivesse o mesmo pesadelo. Há séculos. Ela quase sempre aparece por volta das 3 da manhã, o horário em que o corpo está mais vulnerável e a mente mais aberta a influências externas. Alguns dizem que ela surge quando existe um peso emocional, um cansaço profundo, uma energia acumulada na casa. Outros acreditam que ela simplesmente escolhe quem visitar. Mas o que torna essa entidade tão assustadora não é apenas sua aparência, é a maneira como ela age. E os relatos são de arrepiar. Um dos relatos mais conhecidos vem de uma jovem que acordou no meio da noite completamente imóvel. Ela ouviu passos lentos no corredor, como se alguém arrastasse os pés pelo chão. A porta do quarto, que estava fechada, se abriu, centímetro por centímetro, sem que ninguém estivesse do outro lado. Foi então que ela viu a velha, curvada, ombros ossudos e olhos afundados que pareciam brilhar no escuro. A vítima tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou mover os braços, nada. As pernas, nada. A velha se aproximou e se sentou sobre o peito dela. A pressão era tão forte que parecia esmagar cada respiração. Muitos descrevem exatamente a mesma sensação. Um peso enorme, como se a entidade quisesse impedir a pessoa de viver aquele momento. Outro relato diz que a velha não aparece apenas visualmente. Ela fala, ou melhor, ela sussurra. A vítima ouviu uma voz rouca, quase seca, bem ao lado da orelha. Eu estou aqui. Mas quando tentou virar o rosto, percebeu que continuava completamente paralisada. A paralisia dura apenas alguns segundos, mas para quem vive, parece uma eternidade. E o mais assustador é o momento em que o corpo finalmente volta a responder. Porque, segundo muitos relatos, a velha não desaparece lentamente. Ela simplesmente some, como se nunca tivesse estado ali. Um dos casos mais curiosos é o de um casal que vivia a paralisia ao mesmo tempo. Eles acordaram juntos, ambos imóveis, ambos olhando para o mesmo canto escuro do quarto. E lá estava ela, a velha, encolhida, observando os dois. Quando finalmente conseguiram se mexer, gritaram ao mesmo tempo, e a entidade desapareceu. Um homem relatou que viu a velha dentro de um quarto sem janelas, sem portas abertas, sem forma de alguém entrar. Ele acordou paralisado e viu a velha de pé, olhando fixamente para ele. Quando tentou piscar, ela estava mais perto. Outra piscada, e ela estava ao lado da cama. Quem passa pela paralisia descreve algo comum, a sensação profunda de ser observado. Mesmo quando a velha não aparece, muitos dizem sentir sua presença. Como se ela estivesse ali, no canto do quarto, esperando a pessoa adormecer novamente. Mas quem, ou o que, é essa velha?
E por que tantas pessoas ao redor do mundo a veem da mesma forma? Depois de tantos relatos parecidos, surge a pergunta que todos temem fazer. Quem é essa velha? Uma entidade real? Uma sombra do subconsciente? Ou algo que mora entre o sonho e o mundo desperto? A ciência diz que a velha é apenas uma criação da mente. Durante a paralisia do sono, o cérebro mistura imagens oníricas com o ambiente real do quarto. É como se o inconsciente projetasse o medo em forma de figura humana. E por que justamente uma velha? Alguns especialistas afirmam que o cérebro escolhe rostos que representam ameaça, e rostos mais velhos, marcados, são mais assustadores no escuro. Mas para muitas tradições espirituais, a velha não é fruto da mente. Ela seria um espírito, alguns dizem ancestral, outros dizem negativo, que se alimenta da energia vital enquanto a pessoa está vulnerável. Uma entidade que se aproxima quando o corpo dorme, mas a alma está desperta demais. O mais intrigante é que a velha aparece em culturas completamente diferentes, que jamais tiveram contato entre si. Na Noruega, ela é a Mari. Na África, é um espírito esmagador. No Japão, a Kanashibari. Nas comunidades rurais do Brasil, a velha que se senta sobre o peito. Como povos tão distantes contam a mesma história. Alguns pesquisadores da parapsicologia sugerem uma hipótese assustadora. A velha seria uma guardiã do limiar, uma presença que aparece no momento exato em que a mente está entre dois mundos, nem acordada, nem dormindo. Seria ela uma observadora, uma mensageira, ou algo que tenta atravessar para o nosso lado? Outra teoria, ainda mais profunda, diz que a velha é o arquétipo universal do medo. A humanidade sempre temeu a figura da bruxa, da anciã, da sombra feminina que conhece segredos antigos. É como se o inconsciente coletivo escolhesse essa imagem para representar o terror absoluto. Ficar vulnerável, indefeso, paralisado, sob o olhar de algo que você não compreende. Seja a explicação clínica, espiritual, folclórica ou psicológica, uma coisa não muda. Milhares de pessoas veem a mesma entidade, da mesma forma, no mesmo momento de paralisia. Coincidência? Ou algo mais? Um dos relatos mais perturbadores veio de uma senhora de 62 anos. Ela acordou paralisada e viu não uma, mas duas velhas. Elas estavam aos pés da cama, inclinadas para a frente, com o mesmo rosto enrugado, como se fossem espelhos quebrados uma da outra. As duas caminharam em perfeita sincronia até o centro do quarto e desapareceram ao mesmo tempo. Muita gente acredita que a velha aparece apenas em casas antigas ou carregadas. Mas um caso famoso prova o contrário. Uma jovem que havia se mudado para um apartamento novo, recém-construído, teve sua primeira paralisia apenas 3 noites depois. Ela acordou imóvel e viu a velha sentada na cabeceira da cama, encarando-a como se já morasse ali. Há também o caso raro em que a velha falou mais do que um simples sussurro. A vítima relatou que a entidade se aproximou de seu rosto e disse, com voz grave e lenta: "Você não devia ter acordado." Logo depois disso, o corpo da vítima voltou a se mover e a velha desapareceu como uma sombra sendo apagada. Em um vilarejo do interior, 3 membros da mesma família relataram ter visto a velha na mesma noite. Cada um em um cômodo diferente da casa. Cada um paralisado, vendo a entidade em posições distintas, como se ela estivesse caminhando de um quarto para outro. O mais assustador é que algumas pessoas afirmam que a velha não parece uma visão, não parece um sonho. Ela tem textura, movimento, presença. A cama afunda, o colchão se deforma, o ar fica pesado. É como se ela fosse física. A ciência explica a paralisia do sono, mas não explica por que milhares de pessoas veem a mesma figura, nem por que ela aparece com mais frequência em momentos de estresse profundo, nem por que às vezes 2 ou mais indivíduos veem a velha ao mesmo tempo. Alguns pesquisadores acreditam que existe um elemento além do psicológico, algo que ninguém conseguiu nomear. Seja uma entidade real, um fenômeno psicológico, um espírito ou um arquétipo ancestral, a velha aparece sempre no mesmo momento, quando estamos entre 2 mundos, entre o sono e a vigília, entre o corpo e a mente, entre o que vemos e o que tememos ver. E o mais assustador de tudo
É o que acontece quando ela realmente se aproxima. Os relatos mais assustadores são os que descrevem a velha tão perto que é possível sentir o cheiro dela. Um odor de poeira antiga, de mofo, de algo que ficou tempo demais no escuro. A vítima sente o colchão afundar. O ar fica pesado, quente. A respiração dela bate no seu rosto, e você não pode mover um músculo. Mas existe um momento, segundos antes de tudo acabar, em que a velha fica completamente imóvel. Ela para de se mexer, para de respirar, para de olhar. É como se estivesse esperando. E então, sem som, sem luz, sem aviso, ela desaparece. Como se nunca tivesse estado ali. A vítima desperta de repente, como se tivesse caído no próprio corpo. Os braços voltam, as pernas voltam, a respiração volta, mas a sensação de que alguém esteve ali permanece, e muitas pessoas não conseguem voltar a dormir. Depois de tantos relatos, tantas versões, tantas explicações, a grande verdade é que ninguém sabe ao certo por que a velha aparece. Ela pode ser uma manifestação do inconsciente, uma entidade do outro lado, um reflexo do medo humano, ou um visitante real que caminha entre sonhos e despertar. Talvez o mais assustador não seja a velha em si, mas o que ela representa. O momento em que você está consciente, acordado, preso dentro do próprio corpo, enquanto algo que você não entende está ali, ao seu lado, observando. É o medo de perder o controle, o medo do invisível, o medo do desconhecido. A velha da paralisia aparece em todos os lugares do mundo. Para pessoas de todas as idades, de todas as crenças, de todos os cantos do planeta. Ela continua surgindo noite após noite, sentando-se sobre o peito das vítimas, observando em silêncio e desaparecendo antes do amanhecer. E a pergunta que fica é: quando você acorda no meio da noite, paralisado, quem é que realmente está ao seu lado? Se essa história te arrepiou, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz essas histórias chegarem a mais pessoas. E me conta nos comentários, você já teve paralisia do sono? Ou já viu a velha?